Até o final deste vídeo você vai entender cada palavra. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, would you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello. Neville, what frightens you most of all? Professor Snape. Professor Snape. Frightens all. And I believe you live with your grandmother. Yes, but I don't want that boggart to turn into her either. No. It won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in your mind. She carries a red handbag. You don't need to hear. As long as you see it, we'll see it. Hello my friends, how you doing? Muito prazer, meu nome é Adriel Pellegrini e hoje vamos falar inglês entendendo o que é o medo. E para isso a gente precisa de uma pergunta. Mas antes dessa pergunta... Essa cena do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban que você acabou de ver, o professor Remus Lupin está ensinando os alunos da escola a lidar com um boggart, uma criatura mágica que assume a forma do maior medo que a pessoa tem. Ao sentir medo, seu corpo se torna uma verdadeira fábrica de química. Quando percebemos algum perigo, o hipotálamo envia sinais para liberar neurotransmissores como adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca, enquanto o cortisol mobiliza a energia dos músculos. Essa reação nos ajudou a sobreviver ao longo dos milênios, desencadeando respostas rápidas para a fuga ou luta. Pesquisas recentes mostram que, após um estresse intenso, certas células no cérebro mudam seus neurotransmissores, o que resulta em um estado de medo persistente, mesmo sem ameaça real. Isso explica porque algumas pessoas continuam sentindo medo mesmo depois de eventos traumáticos. O medo é uma emoção que nos faz evitar situações de risco, mas também nos faz unir em tempos de perigo. Estudos mostram que em guerras ou desastres, 85% das pessoas se ajudam. O medo do desconhecido também leva a comportamentos supersticiosos. Um exemplo é que durante crises econômicas, as vendas de alarmes, seguros, amuletos e talismãs aumentam pra caramba. Em experimentos, cientistas apresentaram várias fotos para pessoas com transtorno de ansiedade e elas enxergavam mais rostos ameaçadores nas imagens do que pessoas sem o transtorno. Em situações de medo, nosso campo visual tende a se estreitar, o que explica por que as pessoas em pânico não conseguem ver saídas óbvias ou sinais de segurança. Uma simples sombra se torna em um monstro na nossa frente. O medo faz o nosso cérebro distorcer tanto a realidade que parece tão real que dá pra tocar. E é exatamente por isso que hoje vamos começar os nossos estudos pela pergunta: do que as pessoas têm mais medo? A. Wi-Fi lento? A internet deveria ser um direito básico da humanidade. B. Tropeçar em público? Eu tropeço direto no metrô. Ontem mesmo eu bati a canela no degrau da escada. C. Pisar no cocô? Nada pior que passar horas tirando o tolete de cachorro do sapato com palito de dente. D. Medo de aranhas? Você não tem ideia do que um bichinho peludo pode fazer na sua vida. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, would you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello. Neville, what frightens you most of all? Professor Snape. Professor Snape. Frightens all. And I believe you live with your grandmother. Yes, but I don't want that boggart to turn into her either. No. It won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in your mind. She carries a red handbag. You don't need to hear. As long as you see it, we'll see it. Easy peasy, galera. Vamos estudar palavra por palavra e entender tudo o que se fala nesse vídeo. Ridiculous. Very good. Ridiculous. Ridiculous. Very good. Ridiculous.
Very good. Nessa cena aqui, o professor ele tá dando uma aula sobre Boggart, que eu vou explicar daqui a pouco pra vocês. E esse Boggart, você expulsa ele falando essa conjuração aqui, essa palavrinha mágica ridiculous. E aí ele fala ridiculous, todo mundo fala junto com ele, ridiculous. Aí ele fala very good, muito bom. Vocês falaram ridiculous muito bem. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. You significa você, need, precisar, to force, forçar. Esse aqui parece bem óbvio. Force it, to force it, forçá-lo. Lembra que em inglês a gente precisa deixar muito óbvio sobre o que a gente tá falando. Em português a gente pode dizer, você precisa forçar. Em inglês a gente não pode falar dessa forma, a gente tem que deixar evidente o que. Então no caso aqui é o Boggart, que é o animal que eles vão invocar ali. E você vai ver que o professor Remus, ele fala, você precisa forçar ele, assumir, to assume. E aí a gente precisa deixar evidente o it aqui, que é o bicho. Então você fala, you need to force it to assume. Você precisa forçá-lo a assumir a shape, uma forma, um formato. You find, você acha, que você encontra, que você percebe truly amusing. Truly vem da palavra true, que significa verdade. Truly é verdadeiro, é realmente algo real. E amusing significa divertido, engraçado, descontraído. Então, o que ele tá falando aqui é o seguinte: you need to force it to assume a shape you find truly amusing. Você precisa forçá-lo, lembra do Boggart, você precisa forçar o Boggart, it, a assumir uma forma que você realmente acha divertida. E olha só que interessante, vocês podem perceber que eu falo aqui, ó, find truly, eu emendo as duas palavras, eu falo find, truly, juntos. Eu coloco o D e o T no mesmo som, e aí fica find truly. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Let me explain. Neville, will you join me, please? Let me explain. Neville, will you join me, please? Deixe-me explain, explicar. Let me explain. Neville, que é o nome do menino. Will you join me, please? Will, ele expressa vontade, uma vontade que está prestes a acontecer. You é você, join é se ajuntar, fazer parte, me sou eu. Então, will you join me? Você se juntaria a mim? Você vai se juntar a mim? Ele tá pedindo pro Neville se juntar a ele. Please, por favor. Essa é uma maneira muito educada de você pedir pra uma pessoa fazer algo junto com você. Will you join me, please? Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Come on significa venha, venha aqui, chegue perto de mim. Don't be shy. Don't significa não. Be é o famosíssimo verbo to be que as escolas aqui do Brasil não passam, né? Só ensina o verbo to be. E aqui tem o shy. Shy significa tímido. Aí ele fala, vem cá, não seja tímido. Come on, don't be shy. Aí ele fala de novo, come on. Aí quando ele fala hello, é quando o menino se aproxima dele. O menino se aproximou dele, ele fala hello. Poxa, cara, você tá tão tímido, deixa eu dar uma acordada aqui em você. É por isso que ele fala hello. Come on, don't be shy. Come on, hello. Você sabe que pra acabar com a timidez, você só precisa enfrentar aos poucos esse estresse horrível que você sente, né? Quando você está em algum local cheio de pessoas, o estresse social. E aí, gradualmente, conforme você vai se sentindo levemente confortável, você pode se expor mais. Perder a timidez algumas horas pode ajudar, mas ela não é algo negativo sempre, tá? Ser uma pessoa reservada e nos momentos certos é um sinal de respeito e até humildade. Isso é muito valorizado no Japão. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Neville,
what frightens you most of all? Neville, what frightens you most of all? Neville, what frightens you most of all? What é o que? É bem famoso o what. Frightens significa assusta. O que te assusta? What frightens? Essa palavra aqui é um pouquinho complexa de se falar, porque o som dela é bem complicado, as pessoas não entendem muito bem, então eu vou falar bem devagarzinho para você ouvir, ó. Frightens. Frightens. Você pode pronunciar frightened, porém, quando você fala fry, o T ele é omitido, mas você não vai simplesmente falar friends. Você para a palavra, você para de falar frightened. Frightened. Frightens. What frightens you most of all? You, você, most é mais do que tudo, mais do que alguma coisa, acima de tudo, most of. Muita gente fala essa palavra aqui of, mas tá errado. Essa palavra se fala of, com V, não é pra fazer off. É pra fazer of. E aí tem o all. All significa tudo. Most of all, mais do que tudo. What frightens you most of all? O que te assusta mais do que tudo, Neville? Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Neville, what frightens you most of all? Professor Snape. Professor Snape. Professor Snape. Só que interessante. Professor Snape. Professor Snape é um professor bem assustador que tem na escola. E olha que interessante. O teacher, ele é o professor do high school, da escola, do ensino médio, do ensino fundamental, do elementary school. Aí você chama de teacher. Agora, professor é o professor de faculdade, do ensino superior, ensino mais elevado. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Neville, what frightens you most of all? Professor Snape. Professor Snape frightens all. And I believe you live with your grandmother. Professor Snape frightens all. And I believe you live with your grandmother. Professor Snape frightens all. And I believe you live with your grandmother. Quando ele ouve o Neville falando o Professor Snape, ele também repete, dá até aquela risada de surpresa, até porque todo mundo tem medo do Professor Snape. É isso que ele fala. Frightens, assusta, us all, nós todos. Agora olha que interessante, ele quase não fala o us. Quase não dá pra se ouvir o us, mas ele fala assim, ele fala frightens all, us all, frightens us all, and I believe, e eu acredito, believe é acreditar, and I believe you live, você vive, and I believe you live with your grandmother, with significa com your, sua, grandmother, avó. E eu acredito que você vive com a sua avó. And I believe you live with your grandmother. Professor Snape frightens all. And I believe you live with your grandmother. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Neville, what frightens you most of all? Professor Snape. Professor Snape frightens all. And I believe you live with your grandmother. Yes, but I don't want that boggart to turn into her either. Yes, but I don't want that bug to turn to her either. Yes, but I don't want that boggart to turn into her either. Yes, sim, but, mas, entretanto, porém, I don't, eu não, want, significa querer, that é aquilo, e aí ele apresenta o tão temido bicho, que é o boggart. O boggart é o famoso bicho papão. To turn, se transformar, virar, se tornar alguma coisa. Into her, o que é into? Em alguma coisa, então to turn into é se transformar em. Her é ela, quem? A avó dele. Either significa eu também. Eu também no sentido negativo. Por exemplo, se alguém chega em você e fala I don't like her, você pode falar me either. Eu também não gosto dela, só que é uma maneira negativa. Então aqui ele fala sim, mas eu não quero que aquele bicho papão se transforme nela também, porque ele não quer que o boggart se transforme no Professor Snape e também na avó dele. Por isso que ele fala yes, but I don't want the boggart to turn to her either. Agora, o boggart, o famoso bicho papão, é uma criatura que se transforma naquilo que a gente mais tem medo. Do que você mais tem medo? Conta pra mim nos comentários. Eu mesmo cago de medo de barata. Puta
pariu, viu? O bicho feio, meu. Lembrando que se você quiser aprender inglês usando esse e outros métodos extremamente eficientes que te levarão à fluência em 6 meses, acesse a falando.com. Você receberá um material didático exclusivo todas as semanas, além de 4 aulas com um professor particular para ajustar as suas habilidades. Acesse falando.com e descubra já o bilíngue dentro de você. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Neville, what frightens you most of all? Professor Snape. Professor Snape. Frightens all. And I believe you live with your grandmother. Yes, but I don't want that boggart to turn into her either. No, it won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in your mind. No, it won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in our mind. No, it won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in your mind. No, não, it won't. Não vai. Não vai o quê? Lembra que Neville acabou de falar que ele não quer que o Boggart se transforme na avó dele? Aí ele vai lá e fala, o professor Remus. No, it won't. Não, fica tranquilo que o Boggart não vai se transformar na sua avó. Aí ele fala, I want to, eu quero que você, I want to picture her clothes. Picture significa imagem, uma foto, mas também significa imaginar. Olha só que interessante. Imaginar o quê? Picture what? Her clothes. As roupas dela, da avó dele. Her clothes. Her é dela e clothes é roupa, são roupas, né? I want you to picture her clothes. Only her clothes. Only é somente. Clothes. Somente as roupas dela. I want you to picture her clothes. Only her clothes. Eu quero que você imagine as roupas dela, somente as roupas dela, very clearly in your mind. Very é bastante, muito. Clear significa limpo. Clearly significa claramente. Very clearly, muito claramente, in your mind, na sua mente. No, it won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in your mind. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Neville, what frightens you most of all? Professor Snape. Professor Snape. Frightens all. And I believe you live with your grandmother. Yes, but I don't want that boggart to turn into her either. No, it won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in your mind. She carries a red handbag. She carries a red handbag. She carries a red handbag. She, ela, carries, carrega. Carry é carregar. Como a gente tá conjugando aqui na terceira pessoa, se transforma em carries. She carries a red, uma vermelha, handbag, uma bolsa de mão, aquela bolsa que geralmente as mulheres usam. She carries a red handbag. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Neville, what frightens you most of all? Professor Snape. Professor Snape. Frightens all. And I believe you live with your grandmother. Yes, but I don't want that boggart to turn into her either. No, it won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in your mind. She carries a red handbag. We don't need to hear. As long as you see it, we'll see it. You don't need to hear. As long as you see it, we'll see it. We don't need to hear. As long as you see it, we'll see it. You, você, don't, negação, need. Lembra do need? Precisar. To hear, ouvir. Agora, olha que interessante. Por que ele fala aqui, você não precisa ouvir? You don't need to hear. Porque ele está falando e ouvindo a própria voz. Na cabeça dele, ele imaginou que falando em voz alta, ele pudesse reforçar e ver melhor. Mas olha que interessante, o professor Remus, ele fala, você não precisa ouvir a sua voz. You don't need to hear. As long as, contanto que, as long as, contanto que, you see it, contanto que você veja, we'll see it. Então, nós veremos. Nós também vamos ver o Boggart se transformando no bicho horroroso lá. You don't need to hear. As long as you see it, we'll see it. Ridiculous. Ridiculous. Very good. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing.
you need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Let me explain. Neville, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Neville, what frightens you most of all? Neville, what frightens you most of all? Professor Snape. Professor Snape. Professor Snape frightens all. And I believe you'll live with your grandmother. Professor frightens all. And I believe you live with your grandmother. Yes, but I don't want that bug to turn to her either. Yes, but I don't want that boggart to turn into her either. No, I won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in our mind. No, it won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in your mind. She carries a red handbag. She carries a red handbag. You don't need to hear. As long as you see it, we'll see it. We don't need to hear. As long as you see it, we'll see it. Ridiculous. Very good. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Hello? Neville, what frightens you most of all? Professor Snape. Professor frightens all. And I believe you live with your grandmother. Yes, but I don't want that boggart to turn into her either. No. It won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in your mind. She carries a red handbag. We don't need to hear. As long as you see it, we'll see it. E agora vamos responder a primeira pergunta. Do que as pessoas têm mais medo? A aracnofobia é o medo excessivo e irracional de aranhas. Muitos acreditam que é um medo ancestral. Nossos antepassados associavam as aranhas a perigo ou doença. E isso é claro, uma única picada pode apodrecer a sua pele e te matar em questão de horas. Para quem tem aracnofobia, ver ou até pensar em aranhas pode causar pânico, suores e uma vontade horrível de correr desesperadamente. Em alguns estudos foi descoberto que 50% das mulheres e somente 18% dos homens têm medo de aranhas. Isso porque as mulheres têm a percepção visual mais sensível. Curiosamente, se você procurar ajuda para superar esse trauma, especialistas vão te colocar em um ambiente controlado cheio de aranhas para você se acostumar. Então é isso, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fico muito feliz que vocês estejam gostando bastante das aulas, fique à vontade para comentar e seguir o canal, compartilha com todo mundo esse vídeo e até a próxima.